participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Paz, oração, união. Que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez para falarmos sobre este assunto tão importante, sobre a estética, que é algo que está presente no nosso dia a dia e é o tema deste livro de estudos, o Modus Vivendi do Cristão. Este volume aqui está disponível na nossa livraria Ramo da Videira, juntamente com o auxílio professor também. Então, a estética divina e a estética do mundo é a lição de número 9 de nosso material de estudos. Antes de começarmos, vamos orar a Deus, vamos estar na presença de Deus em oração. Convido você a estar conosco neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, ó Deus, diante da Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós Te louvamos nesta hora, Senhor. Nós Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por essa oportunidade também que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu Te peço agora, Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre esta escola bíblica. Conduza-nos, ó Deus, neste momento, conduza-nos pela Tua palavra, conduza-nos agora, Senhor, pelos Teus mistérios, por aquilo que o Senhor tem proporcionado, ó Deus, para a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem proporcionado a revelar para a humanidade por meio da Tua palavra. Meu Senhor, no nome de Jesus eu Te peço nesta hora, Deus, estende as Tuas mãos e venha operar em nossa vida de uma forma poderosa, Senhor. Age na vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco. Que Teu Espírito Santo agora, Deus, venha controlar cada vida, venha controlar cada ambiente. Aleluia, que este lar que está conectado conosco, ó Deus, seja agora um espaço livre para a ação do Teu Espírito. Que este veículo, que esta guarita de segurança, Senhor, que está conectada conosco, seja agora, Senhor Deus, saturada pela presença poderosa do Teu Espírito, que haja um domínio espiritual, Deus, para que a ação do Teu Espírito possa agir de uma forma plena em nossa vida, na vida de cada um dos irmãos, amigos que estão nos acompanhando nesta hora. Estende as Suas mãos, ó Deus, e dá-nos a plena vitória para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. A estética divina e a estética do mundo. Este é o tema de nosso estudo de hoje. E o nosso versículo base, está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Este é
o versículo base, né, de nossa lição. Não sei se a irmã Valquíria tem aí os slides, né, para darmos aí a abertura, né, é o lição de número 9. Lição de número 9. Né, e este é o nosso versículo base. Então veja, irmãos, nós já vimos na aula passada, sobre a visão, né, Deus e a estética, a aula passada, e falamos então sobre o papel da visão. Então veja, irmãos, a visão do ser humano, né, o órgão sensorial chamado visão, ele é neutro, né? A visão é neutra, ou seja, o olho não se agrada e nem se desagrada de alguma coisa, né? O olho ele sempre fica à disposição do corpo, ele é a lâmpada, do nosso corpo, como uma lâmpada, como uma janela para o nosso corpo. Então assim é o nosso olho. Então o que vai definir se uma visão é boa ou é ruim? Né? O que vai definir se uma visão é boa ou é ruim é o que está interiorizado naquela pessoa, é a sua alma. Né? Então a alma daquela pessoa que vai, de forma definitiva, estabelecer se aquilo ali é bom ou é ruim. É claro que a alma não vai agir sozinha, né? A alma vai agir segundo uma percepção também do seu corpo, da sua mente, do seu cérebro. Né? Então a alma, ela é o ponto final de decisão, vamos dizer assim. Mas toda essa decisão, toda essa avaliação também leva em conta aquilo que o cérebro da pessoa, né, vai trabalhar, as memórias de experiências anteriores, relações de alguma imagem, de alguma visão, de alguma experiência com momentos bons ou momentos ruins. Tudo isso então vai influenciar. Agora existe uma, vamos dizer assim, um espectro de visões, né, que são a visão estabelecida por Deus como boa. Né? Então nós vimos na aula passada, por exemplo, a questão da água, florestas, natureza. As pessoas gostam, né? Dificilmente se vê uma pessoa que não gosta de floresta, não gosta de uma cascata, né? Uma cachoeira, um lago, um açude, né? Como é bonita essa visão. Então veja, a visão daquilo que Deus criou na sua essência é uma visão que normalmente agrada o ser humano. É um padrão de visão, e nós vimos na aula passada também formatos, né? Formatos geométricos, né? Que estão presentes em toda a natureza, né? Em diversos exemplos, né? Falamos ali, por exemplo, né? no que se chama a sequência, né, uma sequência derivada de um padrão matemático, né, um formato espiral. E este espiral, então, chamado de Fibonacci, né, que é a pessoa que descobriu matematicamente esta repetição deste formato, deste espiral, em vários eventos físicos, climáticos, inclusive em objetos da natureza. Então a gente vê que existe um padrão divino de beleza que as pessoas acham bonito. Veja, mesmo sem alguém influenciar elas para isso. Mas aquilo ali naturalmente é bonito, é belo para as pessoas. A estética daquilo ali é uma estética perfeita. É uma estética que agrada os olhos. Agora veja, irmãos. Quando nós estudamos isso, então, nós identificamos que existe essa estética, existe algo que vem de Deus,
Mas também existe uma estética que vem do mundo. É uma estética que se opõe à estética divina. É uma estética que é criada pelo mundo, que não tem interferência divina e muitas vezes até se opõe àquilo que é divino. Então essa estética ela é produzida a partir de um padrão ético. Então veja, a ética divina, existe a estética divina, por exemplo, na natureza, como nós já falamos, existe também padrões estéticos que são derivados de modificações da influência humana. E esses padrões, então, influenciados pelo ser humano, eles podem estar de acordo com o que Deus estabelece, ou seja, de acordo com a ética de Deus, ou podem estar contrariando a ética de Deus. A ética divina ela vai formar padrões. Então aquela pessoa que está contra a ética de Deus, os padrões estéticos dela também vão ser contra os padrões estéticos de Deus. Por quê? Porque lá na origem da forma de ela avaliar os padrões estéticos, ou seja, a sua ética, ela já está deturpada. Já está deturpada. Então vejam, vamos assim falar um exemplo bem grosseiro, Uma pessoa que, quem sabe, rouba outra, mata outra pessoa, produz um prejuízo. Muitas dessas pessoas elas acham bonito isso aí. Elas se acham valentes, elas se acham espertas, até mesmo quando vem uma pessoa que é assim, que é violenta, uma pessoa que mata, uma pessoa que destrói, até valorizam. Esse aí é corajoso. E criam até um padrão a ser seguido. Então eu me recordo que certa vez eu estava no ônibus, muitos anos atrás, e naquele ônibus, então, naqueles dias, recém tinha sido preso um criminoso muito famoso no Rio Grande do Sul. E aquele ônibus, então, dentro dele havia crianças, não eram nem adolescentes ainda, eram crianças, talvez pré-adolescentes. E eles começavam então a discutir entre eles assim, quem eles eram. E quem eram as pessoas que eles alegavam que eram? Eram aqueles criminosos que haviam sido presos. Então, é o seguinte, então, tu é o fulano, eu sou o fulano. Então, o que a gente via assim, o padrão de beleza daquelas crianças estava sendo um padrão derivado de um padrão ético que tinha sido formado na personalidade deles, no caráter deles. Então, provavelmente, eles estavam vivendo em um lugar onde a criminalidade era a regra. Então, vejo, para eles, aquela violência, aquela criminalidade feita por aqueles homens não era uma coisa não ética. Para eles, aquilo ali era normal, aquilo ali era valentia, aquilo ali era esperteza. Ao ponto de eles, de tão bonito que achavam aquilo, queriam ser aquelas pessoas. Então veja, o que é isso? Que estética é essa? De achar bonito aquilo ali. Aquele padrão de comportamento, quem sabe o jeito que aquelas pessoas se vestirem, o jeito de aquelas pessoas usarem seu cabelo, enfim. Aquilo ali era derivado do quê? De uma corrupção, de um padrão ético. Isso é um exemplo assim bem grosseiro, Então a gente enxerga assim que quando o padrão ético de Deus se corrompe ou se mundaniza, o padrão estético derivado daquele padrão ético também vai ser algo na mesma linha daquele padrão ético que foi alterado.
Por isso que nós começamos então, né, depois dessa pequena introdução, depois a gente vamos voltar um pouquinho a este assunto. Nós começamos falando então sobre a beleza segundo Deus e a beleza segundo o mundo. Então veja, irmãos, existe o padrão ético de Deus, existe o padrão estético de Deus, existe o padrão estético que Deus estabelece de uma forma assim bem primária, bem óbvia, na natureza, por exemplo, né, em outras manifestações naturais na própria vida do ser humano. E existe também, né, o padrão derivado da ética de Deus. Então veja, existe uma coisa chamada beleza segundo Deus. E Deus chama esta beleza, nós vamos ver Salmo 29, versículo 2, depois 96, versículo 9, de a beleza da santidade. Então vamos ver Salmo 29, versículo 2. A gente vai ver que santidade para Deus é alguma coisa bonita. Santidade para Deus é uma coisa bela, é uma coisa que alegra os olhos de Deus. E o Salmo então fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Na beleza da santidade, ou seja, a santidade é bela. O Senhor é santo. A pureza é uma coisa bela. É aquilo, as coisas estarem na forma como Deus estabeleceu, sem serem contaminadas por influências do mundo, por influências malignas, por influências da carne. Esta beleza, esta pureza é algo lindo. E Deus então mostra, evidencia isso. Para Deus, santidade, ou seja, a expressão estética pura, separada do mundo, separada de toda ação de corrupção da carne, dos demônios, do contexto espiritual estabelecido pelo diabo para destruir aquilo que Deus estabeleceu. Então, tudo isso que é separado, que é puro, que não é contaminado por esse contexto, isso é belo, isso é bonito. Isso é bonito para Deus. Então veja, irmãos, vamos voltar para aquele slide ali, né? Aquele primeira parte deste tópico. Então, no Antigo Testamento, o Senhor apresenta este padrão de beleza como o mais alto padrão de beleza. Vamos ver também Salmo 96, versículo 9, também nos traz esta mesma ideia. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Vamos voltar então para o primeiro slide, né? E nós vamos ver então, irmãos, que o mundo não acha bela a santidade. Por quê? Porque a santidade não é um padrão do mundo. A santidade é um padrão de Deus. E o sistema chamado mundo não é um sistema derivado de Deus. Muito pelo contrário, ele é um sistema derivado do pecado, derivado do diabo, derivado da ação maligna, da carne, da natureza humana decaída. Então veja, o mundo, o padrão que é belo para o mundo não é o mesmo padrão que é belo para Deus, porque são duas naturezas completamente independentes, antagônicas, contrárias, inimigas. Então vejamos, o que o mundo acha belo é uma coisa, o que Deus acha belo é outra. Então o mundo nunca vai achar bela
a santidade de Deus. Ele pode até achar conveniente. Ele pode achar conveniente, ele pode achar bom, em virtude dos frutos. Mas, na essência, o mundo não gosta daquilo ali. Aquilo ali atrapalha, aquilo ali perturba, aquilo ali incomoda o mundo. Então, veja, nos padrões de beleza do mundo, belo é o pecado, a vaidade, a alteração da beleza que Deus fez brotar da terra. Isso para o mundo é belo. Esse é o padrão de beleza do mundo. Por quê? Porque esse padrão de beleza vem do mundo. É criado pelo mundo. É da natureza do mundo. Porém, para o fiel, a beleza da santidade supera todas as belezas. E Deus merece ser adorado na beleza da sua santidade. O que nós vemos então aqui, irmãos? A estética, uma análise estética, ela é subjetiva. Ela varia conforme a alma, que nós já vimos, vai ser influenciado por tudo aquilo que já está na mente de uma pessoa, já está... A alma e a mente chamamos de um binômio, alma, mente, entendimento. Isso aí, conforme a pessoa, conforme o estado daquela pessoa, ela vai ter um padrão estético ou outro. Vai ter um padrão ético ou outro. E conforme o seu padrão ético, vai haver, em decorrência disso, um determinado padrão estético. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que a mente nossa precisa ser transformada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação do meu entendimento vai fazer com que eu tenha também um padrão estético segundo Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Então veja, irmãos, vemos a beleza da santidade ao ver um crente sendo diferente no meio de uma multidão de infiéis. Para nós, aquilo ali é belo. Para o nosso espírito regozija-se. O nosso espírito é tocado por Deus ao nós enxergarmos um padrão de beleza onde nós enxergamos a ação de Deus naquele padrão. Aquilo ali nos toca, aquilo ali mexe conosco. Então vejo, o mesmo padrão que para uma pessoa é ruim, para outra é boa, porque depende isso da sua alma. Depende do seu interior que vai avaliar aquela visão. Agora veja, irmãos, nós temos aqui 2 pontos dentro desse tópico. Santidade, a beleza da visão de um crente diferente do mundo. Por que nós vamos achar o padrão de Deus bonito? O padrão estético de Deus bom, agradável. Por que isso vai nos agradar? Por quê? Porque nós somos assim. Então, aquela pessoa que nasceu de novo, agora ela vive em novidade de vida. Ela vive em novidade de vida. A vida dela é nova. Ele nasceu de novo. Ele tem uma nova percepção agora de vida. Ele tem uma nova percepção de projeto de vida, porque ele tem uma nova natureza. Então veja, a própria transformação daquela pessoa, o fato de ele ser diferente, vai fazer com que a estética dele também mude, porque ele é diferente.
O padrão dele é diferente. Então, quando uma pessoa é de um jeito, o padrão estético dela começa a ser aquilo que é parecido com ela, aquilo que é compatível com ela. Esse é o padrão estético. Ele começa a ver, essa pessoa aqui, as vestimentas dela são as mesmas vestimentas que estão no meu coração. A beleza na forma de a pessoa viver, as coisas que a pessoa escolhe para a sua casa, nas suas roupas, na sua forma de investir seus valores, nas suas prioridades. A gente começa a enxergar que coisa linda isso. Que coisa linda essa pessoa agir dessa forma. Por quê? Porque nós somos assim. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ele começa a achar bonito aquilo que é parecido com ele. E nós já vimos isto em lições anteriores, que o fato de nós termos nascido da palavra faz, o fato de nós termos ter sido gerados da palavra faz nós amarmos aquilo que também foi gerado pela palavra. Então, a palavra me gerou e eu começo a amar aquilo que a palavra gerou também. Esta comunhão, esta ação da palavra faz com que eu comece a achar bonito tudo aquilo que a palavra gerou. Existe uma historinha muito conhecida, de todos nós e todas as crianças, que conta a história de uma galinha, ou melhor, era um pato, uma pata que estava chocando, e nasceu um patinho muito feio. E aqueles patinhos, então, isolaram aquele patinho feio, maltrataram ele, zombaram dele, até que aquele patinho feio foi embora. Andou até que ele encontrou, então, um grupo de cisnes. E nesse tempo, então, ele já tinha crescido. E os cisnes aceitaram ele, acharam ele lindo. E aí ele descobriu que ele não era um pato, ele era um cisne. Então, para os patos ele era feio, mas para os cisnes ele era lindo. A natureza era diferente. A natureza dele fazia com que ele se sentisse bem entre os seres iguais, que ele achasse bonito aquilo. Então veja, o padrão estético de uma pessoa que realmente nasceu de novo é um padrão diferente. Ele não faz forças para achar bonito aquilo que Deus acha bonito. Aquilo ali é natural para ele. Aleluia! Glórias a Deus! E a gente vê, irmãos, que muitas vezes até pessoas que são de alguma igreja, têm algum senso de religiosidade, mas quando essa pessoa não nasceu de novo, quando essa pessoa não tem uma ação de Deus na sua vida, ela não consegue achar bonito alguém que está numa dimensão espiritual. Por exemplo, o que a Bíblia nos mostra na questão de vestimentas? Nós precisamos nos vestir com pudor, com modéstia. Pudor e modéstia. Então, a vestimenta, nós vamos falar isso mais tarde, só estou aqui puxando um pouquinho para exemplificar. Mas a veste tem que ser com pudor, ou seja, tem que cobrir a nudez, tem que cobrir o corpo. Então, quando eu vejo uma pessoa que está bem vestida, com bom senso, todo o corpo coberto, aquilo ali é bonito, aquilo ali nos traz admiração. Que lindo é isso aí, que coisa linda, irmãos. É nós vermos no meio de uma multidão impura, uma multidão que está com
com vestes sensuais, com vestes provocativas, com vestes, né, distantes de um padrão estético sóbrio. E daqui a pouco a gente enxerga lá no meio daquela multidão uma pessoa na simplicidade, com vestes cobrindo todo o seu corpo. Que coisa linda isso! Talvez você já tenha tido essa experiência. Isso é lindo. Isso é lindo. Agora, quem sabe a pessoa do mundo olha, né, uma menina, quem sabe uma adolescente, ela critica. Oh, essa roupa de velho. Quantas pessoas, até mesmo de igreja às vezes, né, já ouvi falar, né, a pessoa olha uma roupa comprida, parece que é roupa de velho. Por que roupa de velho? É porque aquela pessoa não está, a sua vida não está absorvendo aquilo ali, porque ela não é aquilo ali. Então vejam, uma pessoa bem vestida, decente, existe uma roupa que é uma roupa um pouquinho mais, quem sabe, um estilo mais antigo, e existem roupas novas. Existem roupas de meninas, roupas lindas de meninas que são compridas, né? Por exemplo, saia, né, decentes. Então o fato de uma roupa ser decente não significa que seja uma roupa de velho, como alguns, né, diante de uma pressão estética do mundo, querem dizer. Então eu estou dando assim apenas um exemplo, né, de como o que eu sou influencia aquilo que eu avalio. Aquilo que eu sou influencia aquilo que eu avalio. Eu quero que as pessoas sejam iguais a mim. Sem me dar por conta, eu me coloco como um padrão, e aquilo que não é meu padrão me incomoda. Então, se eu tenho um padrão divino, se eu tenho um padrão gerado pelo novo nascimento, por essa natureza de Deus na minha vida, aquilo ali me agrada. Aquilo ali faz bem na minha avaliação, me alegra de ver aquele padrão de beleza, aquele padrão estético. Na forma de vestir, na forma de se portar, na forma de falar, na forma de se conduzir nos negócios. Que coisa bonita, aquele princípio que aquela pessoa tem, aquele princípio de respeito, aquele princípio de prudência. Que coisa bonita, né? Dá gosto de olhar aquilo ali. Por quê? Porque nós somos assim. Agora, quando a gente não está nesse padrão de Deus, esse padrão de simplicidade, por exemplo, nas vestimentas, de pudor e modéstia, eu vou achar feio aquilo que está naquele padrão, pelo fato de eu não estar nele. Então, esta é a tendência do ser humano. Então, vejo, por isso que a santidade é a beleza na visão de um crente, que é diferente do mundo. Ele gosta, por quê? Porque ele é aquilo ali. Então não é nenhum sacrifício para ele, né? Ver uma pessoa daquele jeito, porque ele é assim, essa natureza é assim. Para os outros é patinho feio, mas para ele aquilo ali é um cisne. Agora, a outra questão, irmãos, a outra questão é santidade, ponto B, a beleza da manifestação do caráter divino por meio da igreja na terra. Por que nós achamos aquilo que é esteticamente derivado de uma ação divina bonito? Nós vimos no primeiro ponto que nós achamos isso porque nós somos assim. Nós fomos transformados. Nós fomos libertos da influência do padrão do mundo, libertos desta prisão de um padrão determinado pelo mundo. Então nós achamos bonito aquilo ali porque nós somos assim.
Deus nos transformou. Nós sabemos como é bom a simplicidade, como é bom não ter ostentação. Meu Deus do céu, meu irmão. Quanta gente que está tudo endividado, ganha um salário bom e está arrebentado financeiramente. Por quê? Por causa da ostentação. E aí Deus nos libertou daquilo ali. Veja, nos agrada, para nós é bonito um padrão estético sem ostentação. Que bênção para a nossa vida, meu irmão. Que bênção para a sua vida. Você gostar de um padrão de vida sem ostentação. Com um salário, quem sabe, 4 vezes menor do que uma outra pessoa, você faz o dobro do que ela faz. Por quê? Porque o padrão dela é ostentação. Ela quer mostrar, ela quer demonstrar. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas Deus mudou a sua forma de ver as coisas. E você se alegra, você se sente feliz no estilo de vida sem ostentação. Aquilo ali é normal, aquilo ali é belo para você. Você vê uma outra pessoa do mesmo jeito que você acha belo. Agora veja, irmãos, vamos voltar para este slide. E nós vamos ver então que existe um outro motivo relativo à beleza segundo Deus. Por que nós achamos bonito? Por quê? Porque nós vemos Deus ali. Então, Isaías 53, versículos 1 e 3, daqui a pouco a gente vai ver esse versículo, nós vamos enxergar a descrição que Deus faz sobre Jesus, sobre Ele mesmo, vindo em carne. Então, o que você acha da palavra de Deus quando ela é integralmente aplicada na vida de um crente? O que você acha quando os trajes e a aparência exterior de um crente externam a decência, o pudor, a simplicidade, a modéstia, a santidade de Cristo? O que você acha vai ser uma consequência daquilo que você é e de você enxergar Deus, você enxergar a palavra naquilo ali. Vamos ver Isaías 53, versículos 1 a 3. Olha só que impressionante essa palavra. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhem aqui, irmãos, a Bíblia está nos mostrando aqui sobre Jesus. Como o homem natural enxerga Jesus? Foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha aqui a estética de Jesus aos olhos do mundo. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aleluia! Essa é a estética de Deus quando olhada pelo homem natural. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezado, rejeitado entre os homens. Não era o padrão de sucesso que os homens imaginam para si. Padrão de sucesso que faz com que os outros os admirem, que os outros tenham inveja dele, né? Que os outros olhem ele, né? E se impressionem com uma vista natural. Não. Era homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o padrão estético de Deus visto pelo homem natural. Que beleza!
Qual é a beleza naquela pessoa? Aleluia! Diante de um mundo em que impera a ostentação, diante de um mundo em que a vaidade, como uma expressão da soberba humana, é a regra. Alguém olha para alguém que tem a simplicidade de Cristo e ele não enxerga a vaidade ali. Aleluia, aquela pessoa é o que é. Ela não é uma mentira. A cor dos seus olhos é a cor dos seus olhos. A cor dos seus cabelos é a cor dos seus cabelos. Aleluia, as suas sobrancelhas são as suas sobrancelhas. Oh, glorificado é o nome de Jesus. A cor dos seus lábios é a cor dos seus lábios. É uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que higiene, cuida de si, mas ela não altera nada. Ela não tem vaidade. Ela não busca parecer alguém que ela não é. Aleluia. E o mundo olha aquela pessoa e vai dizer tanta coisa, quem sabe. Aleluia. Tanta coisa que o mundo vai dizer daquela pessoa. Ele vai dizer: não vejo nela beleza nem formosura. Oh, aleluia! Mas a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que quando aquela pessoa que aos olhos do mundo parece tão insignificante, quando ela começa a mostrar aquilo que está no seu interior, é como um tesouro em vasos de barro. E a Bíblia continua falando sobre Jesus no versículo 4, dizendo: certamente ele, esse aí, que não tem beleza nem formosura aos olhos do mundo, na análise estética do mundo, este tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso aqui é belo para Deus. Aleluia, o resultado de uma vida em santidade, a beleza da santidade, o resultado é este, e esse resultado é a verdadeira beleza. É esse resultado que permanece. Veja, irmãos, quantas pessoas, quem sabe, eram belas, né? Fazendo aqui uma comparação, pessoas que não eram desprezadas e não eram rejeitadas, pessoas que tinham aparência e tinham formosura, pessoas que, olhando para elas, havia uma total beleza segundo o mundo. No entanto, essa beleza acabou. Acabou a beleza. Chegou a idade. Aleluia, chegou a idade, a beleza acabou. E às vezes a pessoa ainda tenta, né, e puxa, daqui a pouco a sobrancelha, de
tanta cirurgia e coisa, está lá em cima, né? Mas passa o tempo, chega a idade, e chega o dia em que aquela pessoa morre. E aquilo que ela cultivou durante toda a vida, aquilo ali desaparece. Mas isso aqui, que é a beleza da santidade, ela continua para sempre. Então veja, irmãos, a beleza da santidade é a essência daquilo que permanece. Essa é a beleza que agrada a Deus. Quando uma pessoa então nasce de novo, ela olha para alguém e ela enxerga Deus na vida daquela pessoa. Ela enxerga a presença de Deus na vida daquela pessoa. Embora sendo simples, quem sabe para os padrões do mundo, mas ali existe uma essência, existe um tesouro em vasos de barro. Aleluia. Para quê? Para que a excelência seja de Deus e não de nós. Para que a glória seja de Deus e não de nós. Então veja, irmãos, mais uma vez a Bíblia distingue a beleza de Deus da beleza do mundo. Cristo é o Verbo, a palavra de Deus. O que você acha da palavra de Deus quando ela é integralmente aplicada na vida de um crente? O que você acha quando os trajes e a aparência exterior de um crente externam a decência, o pudor, a simplicidade, a modéstia, a santidade de Cristo? Como você é? Como o mundo que olha para Cristo e não vê beleza alguma que o atraia? Ou como o cristão verdadeiro que, ao contrário do mundo, é atraído pela beleza da santidade de Cristo? Ou seja, como alguém que é justamente atraído por aquela santa beleza divina que o mundo despreza. Aleluia! Nós temos aqui um exemplo do cabelos brancos. Nós vamos voltar a abordar isso com profundidade mais tarde. Mas lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, nós vemos como a Bíblia considera o cabelo branco, né? Isso é belo ou é feio? É uma coisa de pessoa que não se cuida, é uma coisa de pessoa relaxada. O que é cabelo branco, né? Também chamado de cãs. Cãs, cabelos brancos. O que é, considerando pela Bíblia? Nós vamos ver em Provérbios, capítulo 20, versículo 29, que nos diz o seguinte: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. O seu cabelinho branco, essa é a beleza dos velhos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, nos mostra a palavra como que Jesus é retratado na visão tida por João. Diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os cabelos eram brancos como alva lã. Aleluia! A beleza bíblica, olha só, irmãos, o valor bíblico. Cabelo branco. Agora, nós vemos em tantos lugares o desprezo pelo cabelo branco. Fiquei sabendo um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma igreja que outrora foi uma igreja que buscava a palavra, mas fugiu da palavra. Apostatou. E chegou um ponto, meus irmãos, que isso aí eu ouvi de uma pessoa que conheço, e sei que era verdade o que ela falou.
No coral de senhoras idosas, se criou uma regra então para que todas as mulheres pintassem seu cabelo de caju. Olha só que coisa, nem sei o que eu vou dizer aqui, né? Vamos agora, aquela igreja estabeleceu uma regra, todo mundo, as velhinhas lá, tudo cabelo de cor caju. Que coisa terrível isso, irmãos. Por que o branco é feio? A Bíblia, o padrão estético de Deus valoriza o branco. Hoje nós vemos que muitas pessoas da sociedade, pessoas famosas, já estão se dando por conta disso, que lutar contra os cabelos brancos é uma prisão. É uma prisão. Então é apenas um exemplo para nós enxergarmos a diferença entre a estética do mundo e a estética divina. Agora, a pessoa que está, quem sabe até nasceu de novo, ou não nasceu de novo, ou nasceu de novo, mas está perdendo aquela vida de comunhão com Deus, ela começa a ser influenciada pelo mundo. Ela começa a ser formatada pelo mundo. Ela começa de novo a se conformar com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo. Mas Deus diz para essa pessoa, se você está assim hoje, Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que limpar a sua mente disso. Limpe sua mente desta pressão do mundo, para você não aceitar a si mesmo, para você não aceitar um padrão que Deus estabeleceu como belo. Isso aí está afligindo a sua alma, isso está angustiando a sua alma. Isso aí está gastando as suas emoções de uma forma predadora, de uma forma destruidora. E esse padrão é um padrão que veio do mundo. É algo desnecessário para a sua vida e é algo que não vai lhe afetar verdadeiramente. Não vai lhe trazer proveito verdadeiramente. Talvez você seja aceito por alguém, mas quem são as pessoas que vão aceitar você por absorver esse padrão do mundo? Quem são elas? Quem são essas pessoas que vão aceitar você se você entrar nesse padrão do mundo? Quem são essas pessoas diante de Deus? Então isso aqui, irmãos, é um pequeno exemplo, né? Qual o padrão estético queremos adotar? O padrão estético que Deus fez brotar da terra como agradável aos olhos? Ou um padrão estético criado pela mente pervertida de uma humanidade pecadora? Na lição 10 nós vamos aprofundar este assunto. Então veja, irmãos, nós estamos aqui mostrando a beleza segundo Deus. E por que nós, igreja verdadeira, crente nascido de novo, aprecia, porque ele gosta, porque a estética segundo Deus é bela para ele? Porque ele é assim. E segundo, porque ele enxerga Deus, ele enxerga a palavra de Deus, a expressão da vontade de Deus ali. E quando nós enxergamos, irmãos, a expressão da vontade de Deus acontecendo, isso nos alegra, isso aí é belo para nós. Aleluia, isso aí nos move o nosso espírito, é além de uma coisa racional, isso move o nosso espírito. Aleluia, vermos Deus ali. Vermos Deus, coisa linda, irmãos, é quando a gente enxerga uma coisa, nós vemos uma coisa onde nós enxergamos Deus ali. Isso é lindo, isso é uma coisa extraordinária. Ali está Deus. Oh, aleluia, ali está a expressão de Deus. Há uns dias atrás estava falando com um promotor de justiça, amigo meu, e ele estava comentando que durante algum tempo ele trabalhou nos presídios
para analisar a condição de vida dos presos, né? Então, tinha uma equipe que trabalhava nisso, né, para ver se os presos não estavam sendo maltratados, enfim. Então, tem uma equipe do Ministério Público que trabalha nesta área. E esse promotor está me comentando, né, que até já visitou galerias. Hoje ele não trabalha mais nessa área, trabalhou muitos anos atrás. Inclusive visitou galerias, né, que hoje o Ministério da Restauração está nelas, realizando trabalho. E ele diz, olha, a gente sai de lá, dá vontade de tomar uns 4 banhos, né? Ele comentou, por aquilo que se enxerga lá dentro, a situação que está lá dentro. E eu estava me lembrando, meus irmãos, que no tempo que eu ajudava, né, com mais frequência, pastor Sérgio Cortez, na capelania, pastor Mauro, né, outros irmãos também que estavam ali junto, eu me recordo que eu saía dali, irmãos, dava saudade de voltar. Aleluia, que coisa linda eu achava ir lá. Por quê? Será que é bonito o presídio por dentro? Não. É que quando a gente chega, meus irmãos, numa galeria de crentes, uma galeria onde a ação do Espírito Santo está viva, está transformando, aquilo ali é lindo. Nós enxergamos Deus ali dentro, nós enxergamos a ação de Deus trabalhando naquelas vidas. Isso aqui é lindo demais, meus irmãos, nós enxergarmos a ação de Deus.